Curiosidades estranhas da Idade Média. A Idade Média, período que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, é muitas vezes lembrada como uma era sombria, marcada por castelos, reis, cavaleiros, guerras sangrentas e pela forte influência da Igreja. No entanto, por trás dessa imagem comum, existia um cotidiano repleto de hábitos, crenças e práticas que hoje podem parecer extremamente estranhas, bizarras ou até engraçadas. É sobre essas curiosidades que vamos falar, os aspectos mais peculiares da vida medieval, que revelam como esse tempo foi muito mais excêntrico e complexo do que normalmente se imagina. 1. Banhos eram raros, mas não inexistentes. Uma das ideias mais difundidas sobre a Idade Média é que as pessoas não tomavam banho. Embora seja verdade que os hábitos de higiene não fossem como os de hoje, não significa que todos viviam mergulhados em sujeira. No início da Idade Média, banhos públicos eram comuns, herdados dos romanos. Mas, com o tempo, a Igreja passou a associar banhos coletivos à imoralidade e à luxúria, o que levou à sua decadência. Além disso, acreditava-se que a água quente abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças. Assim, muitos preferiam se lavar a seco, apenas trocando as roupas de linho que absorviam a sujeira. Curiosamente, a nobreza usava perfumes e ervas aromáticas para disfarçar odores, enquanto camponeses recorriam a ramos de alecrim, lavanda ou sálvia. O banho completo se tornava um evento raro, reservado a ocasiões especiais. 2. Animais podiam ser julgados em tribunal. Um dos costumes mais bizarros da Idade Média era o julgamento de animais. Por incrível que pareça, porcos, cães, bois, cavalos e até insetos já foram levados a tribunais acusados de crimes como matar pessoas, destruir colheitas ou causar prejuízos. Esses julgamentos eram feitos com toda a formalidade. Havia advogados de defesa, testemunhas e até sentenças de morte. Em 1386, na França, um porco foi enforcado em praça pública por ter atacado e matado uma criança. Já em casos envolvendo pragas, como ratos ou gafanhotos, os animais eram excomungados pela Igreja. 3. O Tribunal do Cadáver. Falando em bizarrices jurídicas, uma das mais impressionantes foi o Sínodo do Cadáver, ocorrido no ano 897. O Papa Estevão VI ordenou que o corpo de seu antecessor, o Papa Formoso, fosse exumado, vestido com roupas papais e colocado em um trono para ser julgado por supostos crimes contra a Igreja. O cadáver, já em decomposição, foi considerado culpado. Suas vestes foram rasgadas, 3 dedos da mão direita foram cortados e o corpo foi lançado no rio Tibre. Esse episódio macabro é um dos símbolos da turbulência política e religiosa da Idade Média. 4. Médicos mascarados e crenças estranhas sobre doenças. Durante a Peste Negra, no século XIV, surgiram os icônicos médicos com máscaras em forma de bico de pássaro. Essas máscaras eram preenchidas com ervas, flores ou especiarias, acreditando-se que o mau cheiro era a causa das doenças. Além disso, havia crenças bizarras sobre curas. Beber sangue de animais como urso ou cabra, usar pedras preciosas moídas como remédio, carregar sapos secos ou partes de animais como amuletos. A medicina medieval misturava fé, superstição e conhecimento rudimentar, resultando em práticas que hoje parecem absurdas, mas que naquela época eram levadas muito a sério. 5. Torturas inimagináveis. A Idade Média também ficou famosa pelos instrumentos de tortura. Eles não eram usados apenas para punir criminosos, mas também como método de extrair confissões, especialmente em processos de heresia. Entre os mais estranhos, donzela de ferro, um caixão com pregos internos, embora alguns historiadores digam que seu uso foi mais simbólico do que real. Cadeira de Judas, um assento em formato de pirâmide no qual a vítima era obrigada a se sentar. Roda da tortura, onde os ossos da vítima eram quebrados com marretas. Apesar da crueldade, vale lembrar que nem toda a Europa medieval usava tais instrumentos com frequência. Muitos relatos foram exagerados depois, para criticar esse período histórico. 6. Superstições bizarras. A Idade Média era movida pela superstição. Algumas das crenças mais estranhas incluíam: gatos, especialmente os pretos, eram associados ao diabo.
Isso levou a massacres de gatos, o que ironicamente contribuiu para a proliferação de ratos e da peste bubônica. Espelhos quebrados eram sinais de azar, uma crença que sobrevive até hoje. Sonhar com dentes caindo era presságio de morte. Amuletos, relíquias sagradas e rituais mágicos eram parte do dia a dia, misturando-se com a fé cristã. 7. O curioso papel do bufão. Os bufões, ou bobos da corte, não eram apenas palhaços. Muitas vezes eram pessoas muito inteligentes, capazes de criticar nobres e reis sob a proteção do humor. Porém, sua vida também tinha um lado excêntrico. Usavam roupas coloridas e chocalhos, faziam imitações grotescas e até se envolviam em truques estranhos, como engolir fogo ou simular doenças. Um detalhe curioso: em alguns reinos, o bufão tinha permissão para zombar até mesmo do rei, um privilégio único na rígida hierarquia medieval. 8. Festas e banquetes exagerados. Os banquetes medievais eram repletos de excessos. Além de carnes exóticas, como pavões, cisnes e javalis, a comida era servida de forma extravagante. Havia pratos que misturavam carne e açúcar ou sobremesas feitas com ingredientes estranhos. Outra peculiaridade eram os banquetes disfarçados. Animais eram cozidos inteiros e depois recolocados na pele, como se estivessem vivos, apenas para impressionar os convidados. 9. Modas estranhas e exageradas. A moda medieval também não escapava das excentricidades. Um exemplo são os polenes, sapatos com pontas tão longas que precisavam ser amarradas à perna para não atrapalhar ao andar. As mulheres, por sua vez, usavam renins, aqueles chapéus em forma de cone altíssimo, muitas vezes tão grandes que mal passavam pelas portas. Já os nobres usavam roupas pesadas e cheias de camadas, mesmo no calor, apenas para ostentar status. 10. A justiça da ordalha. Em muitos casos, quando não havia provas para julgar alguém, recorria-se à ordalha, também conhecida como juízo de Deus. Acreditava-se que Deus mostraria a inocência ou culpa da pessoa através de provas físicas. Alguns exemplos. A pessoa tinha que segurar ferro em brasa. Se não queimasse, era inocente. Mergulhar a mão em água fervente. Se não houvesse bolhas, era um sinal de pureza. Amarrar a pessoa e jogá-la em um rio, se afundasse, era inocente. Se boiasse, era culpada. 11. O medo dos mortos-vivos. Muito antes dos filmes de terror, os europeus medievais já temiam mortos que voltavam à vida. Havia crenças em vampiros, lobisomens e revenantes. Para impedir que um morto se levantasse, alguns corpos eram enterrados com pedras na boca, estacas no coração ou até acorrentados. Escavações arqueológicas na Europa já encontraram esqueletos enterrados dessa maneira. 12. Animais mágicos e crença em monstros. Além do medo dos mortos, muitos acreditavam na existência de criaturas fantásticas, como unicórnios, dragões e sereias. Mapas medievais, chamados Mapa Mundi, traziam desenhos desses seres nas bordas, como se fossem parte real do mundo. Os bestiários, livros ilustrados sobre animais, misturavam espécies reais com seres míticos, usados tanto como fonte de estudo quanto como lição moral. Conclusão: a Idade Média foi um período fascinante e cheio de contrastes. Entre o sagrado e o profano, a fé e a superstição, a riqueza dos nobres e a pobreza dos camponeses, surgiram costumes que hoje parecem estranhos, mas que fizeram parte da construção da história da humanidade. Essas curiosidades bizarras nos lembram que o passado não deve ser visto apenas como algo sombrio ou atrasado, mas como uma época repleta de criatividade, contradições e peculiaridades que ainda nos intrigam e fascinam. Tem mais algum costume estranho que não foi citado? Deixe nos comentários. Obrigado e continuem curiosos!